O IBAMA acaba de permitir à Petrobras furar um poço exploratório na margem equatorial. E de verdade, isso pode mudar drasticamente os rumos do desenvolvimento do país e talvez até a sua vida. Olha o que aconteceu, por exemplo, com a Guiana. A reserva de petróleo ali é o dobro do pré-sal. É tanto petróleo que o PIB da Guiana quadruplicou nos últimos anos. O Suriname, já ouviu falar no Suriname? Ninguém, né? Hoje é um dos países mais ricos da América do Sul, só por causa desse petróleo. E esse vídeo é muito importante que você veja até o final, porque eu vou te mostrar tecnicamente e sempre desenhando muito o que isso representa para o desenvolvimento do país, uma visão econômica. E além da visão econômica, o que isso muda para a sua vida? Será que você pode ganhar dinheiro com a exploração da margem equatorial através, por exemplo, das ações da Petrobras? Deixa eu te falar, as notícias são boas, pelo menos muito promissoras. E nesse vídeo eu vou mostrar o pior cenário, um cenário intermediário e o melhor cenário. Provavelmente um deles vai se realizar. Então vem comigo que esse vídeo tá imperdível. Bom, essa notícia aqui, IBAMA dá aval para perfurar um poço exploratório na região da Foz do Amazonas. Só um detalhe, tá? Isso não é Foz do Amazonas, é a 500 quilômetros da Foz do Amazonas, que mete Amazonas no meio, inclusive eu moro aqui, tá? A galera já tem uma fobia e tal, parece que vai desmatar as florestas todas e poluir os rios. Mas isso é fora, é na margem equatorial, já eu mostro pra você. E essa notícia tem o potencial de trazer uma nova era para a Petrobras. A Petrobras, pra você que não sabe, foi fundado lá no governo Getúlio Vargas. Existia uma campanha muito grande chamada O Petróleo é Nosso, onde o povo brasileiro queria ter uma empresa estatal de petróleo para ajudar no desenvolvimento do país. E que bom que Getúlio fez essa empresa e fundou a Petrobras. E passando as décadas ela foi evoluindo e hoje a Petrobras é uma das melhores empresas petroleiras do planeta Terra. A minha visão, Daniel, é que grandes monopólios naturais, tudo bem, o petróleo pode não ser um monopólio natural, mas essas riquezas exorbitantes que têm potenciais de transformar um país de pobre a rico, elas ou devem ser estatais, devem pertencer ao povo brasileiro ou ao povo daquele país que tem um benefício diretamente, mas em segunda opção, caso elas não sejam estatais, eu preciso ser pragmático, até porque eu sou um investidor. Em segundo lugar, eu preferia que elas fossem de economia mista. Ou seja, o governo ter uma parte, preferencialmente mais da metade das ações, e o setor privado a outra parte. E já que a Petrobras é assim, sendo pragmático, eu tenho ações da Petrobras, e eu acho que se você brasileiro tivesse também, poderia ser algo interessante. Lembra que não é dica de investimento isso aqui, tá? Analise bem o que eu vou te mostrar antes de tomar a sua decisão. Bom, só para você saber, a exploração da Petrobras, ela começou onshore. Onshore significa que é em terra, tá? Ou seja, em terra. Ela começou em 1954, aqui nessa área, na Bahia. Essa é a bacia do Recôncavo Baiano. E aí depois os anos foram se passando e a Petrobras começou a explorar offshore. Offshore é fora da terra, significa no mar, tá? E a Petrobras começou a explorar no mar nos anos 60, aqui nessa parte próxima ao Rio de Janeiro, na famosa Bacia de Campos do Rio de Janeiro. Boa parte do petróleo da Petrobras já foi extraído de lá. Inclusive até hoje, tudo bem? Daniel, e o pré-sal, quando é que veio? O pré-sal é depois disso, eu já te explico. Porque antes de te mostrar quando ele começou, entenda a lógica do pré-sal. Aqui no mar, você tem capacidade de explorar várias camadas. Você não sabe onde o petróleo está. O petróleo pode estar bem na superfície, o petróleo pode estar lá embaixo, o petróleo pode estar lá no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo. Então você nunca sabe a camada que o petróleo está. E se ela é mais fácil ou de difícil acesso, tá? E aí, o pré-sal significa o quê? A Terra, tá, gente? Ela começou a nascer de baixo para cima, tá? De modo que o que há de mais novo é a água, tá? A água é o que está de mais recente aqui no planeta. Então, isso aqui é mais velho que isso, que é mais velho que isso, tá? Então, por que é chamada pré-sal? Porque é o seguinte, ó, o petróleo que está aqui nessa parte, ele vem antes da camada de sal, ou seja, ele está abaixo da camada de sal. Ele foi gerado antes na formação da Terra, tá? Logo a Petrobras, quando ela vai explorar, ela mete um furo aqui para chegar até na camada pré-sal. Isso era de uma dificuldade extrema, mas a Petrobras é a número 1 nessa tecnologia do mundo hoje em dia, tá? Ela evoluiu muito. Cara, a Petrobras é uma empresa que dá muito orgulho aos brasileiros, né? Ah, Daniel, mas teve a corrupção, não sei o que, corrupto e político, a gente prende. Agora o que a empresa faz, a gente tem que comemorar. E aí, mais recentemente, aqui na parte offshore, descobriu-se os reservatórios do pré-sal, que está lá embaixo depois da camada de sal, e a Petrobras veio desenvolvendo tecnologia para explorar aí. Inclusive, o Lula ficou famoso aí, né, por aquela foto, né, de quando saíram os primeiros barris de petróleo. Inclusive, essa foto aqui, tá, ela não é no pré-sal, se eu não me engano, ela é da Bacia de Santos, no Campo de Tupi, depois levou até o nome do Lula aí. Mas enfim, o Lula, como bom marqueteiro, já deve estar de olho aí para fazer mais uma fotinha dessa, né, com
com petróleo lá na mão. E em 2010, que eu estava falando para você, houve a maior capitalização da história da Petrobras, tá? Deixando muitas ações disponíveis para o mercado financeiro. E, de novo, o mercado financeiro pode ser bom ou ruim. Se tiver na mão de pessoas que querem o desenvolvimento do país, bom. Agora, se não tiver, né? Já tem vídeo que eu falo sobre o capitalismo financeiro, tá? E hoje em dia, só para você ter uma ideia, 95% da exploração da Petrobras é offshore, é no mar, e 5% onshore. E essa divisão, você vai ver só aqui em Investland, tá? Esse aqui mais amarelo, mais verde, claro, sei lá que cor é essa, que tá escrito aqui pré-sal, sou daltônico, tá? Então, você vai ver que 77 mais 1%, 78% é pré-sal, quase 80% do que é explorado na Petrobras hoje é do pré-sal. Então, 95% é offshore e 80%, arredondando, é do pré-sal, tá? E o que que acontece? O petróleo, ele é um recurso limitado, tá, gente? Então, a Petrobras está lá explorando, explorando, explorando. Um dia esse petróleo vai acabar. Por enquanto, a gente ainda tá na curva de subida, mas tem uma hora que essa curva vai virar e a produção vai começar a cair, você vai conseguir tirar menos barris por dia. A estimativa é que essa curva vire na década de 30. Alguns falam que até 2027, 2028, mas assim, o fato é que na década de 30, de 2030 e diante, essa produção já vai estar caindo, tá? E por que que agora a margem equatorial é um benefício pra gente? Porque a exploração, que eu vou te mostrar, não vai começar amanhã. O que o IBAMA autorizou é fazer um poço exploratório para ver mesmo se tem petróleo. Porque a gente deduz que tem petróleo, a grande possibilidade. Mas com esses poços exploratórios a gente vai saber quanto tem de petróleo provavelmente e se vale a pena explorar. Tudo indica que sim, mas nunca se sabe. E aí depois começa-se todo um processo que vai demorar anos até começar a explorar efetivamente. E o que que isso é positivo? Quando o pré-sal estiver começando a cair, a gente pode chegar com essa exploração da margem equatorial e aí o Brasil não vai ter problemas de, por exemplo, ter um combustível super caro. Se hoje você já acha caro, imagina se a gente passar a não produzir o petróleo nacionalmente. Ah, Daniel, mas tem um refino, tem não sei o que, tá, tem tudo isso. Mas assim, pioraria se a gente não tivesse aqui a Petrobras explorando esse petróleo, verdade? Podia chegar a 10 ou 20 reais na bomba o combustível. Então a margem equatorial dá essa margem pra gente, tudo bem? E algumas pessoas dizem que ela pode ir desde metade do pré-sal, ser menor que o pré-sal, até 2 ou 3 vezes maior do que o pré-sal, o que seria uma monstruosidade. A gente vai descobrir. Sobre o papel do Estado e do setor privado, tá? O governo, isso aqui são as ações que dá direito a voto, tá? De quem manda na empresa. Então o governo, ele tem mais de 50%, logo ele tem maioria, sendo assim uma empresa estatal, e o mercado privado 49%. Só que tem outro tipo de ações, que é o final 4, que é inclusive a que eu tenho, Petro 4, que você tem preferência em receber dividendos. Não é tão diferente dessa outra aqui não, tá? Essa aqui te dá direito a voto, essa te dá direito a mais dividendos, mas não muda tanto assim, tá? Essas aqui o governo tem menos ações e o setor privado tem mais. Então, o setor privado, na verdade, ele tem 63% do total de ações da Petrobras. Pô, Daniel, então é uma empresa privada. Não, porque as ações que dão direito a voto, que é quem manda na parada, o governo tem em maioria. Por isso, inclusive, esse artifício de dividir as ações em ordinárias e preferenciais tem como até você vender mais coisa pro mercado e manter o controle ainda como um governo, tá? E, de novo, eu, Daniel, prefiro que seja assim, tá? Inclusive, a maior empresa de petróleo do mundo, a Saudi Aramco, e as outras são todas estatais, tá? E as que não são estatais são parte de um cartel das 7 irmãs, que são altamente apoiadas pelo governo americano. Vai um chinês tentar intervir numa empresa dessa lá ou comprar uma empresa dessa. O Trump não vai deixar não, nem o Biden deixaria, tá? Então eu sou contra a privatização da Petrobras, tá? Deixando um pedacinho pra gente já tá bom. Mas Daniel, o que é a margem equatorial? Margem equatorial, ela fica numa área brasileira chamada Amazônia Azul, que é toda essa parte aqui. O pré-sal está, por exemplo, nessa região. Já a margem equatorial está mais ou menos por aqui. E o estado do Amazonas é aqui, a foz do Amazonas é aqui, tá? Gente, eu não sou bom de desenho não, tá? Manual, assim, então é mais ou menos essa distância. E o poço exploratório é a 500 quilômetros da margem. Tem no desenho aqui melhor, tá? A Petrobras, ela já faz exploração nessa área, mas mais nessa parte aqui da direita, tá? Perto do Ceará, perto do Rio Grande do Norte e etc. E ela vai começar a vir mais para essa região do Amapá. Inclusive, essa região do Amapá tem o potencial, meu irmão, de sair dos estados mais pobres do Brasil, será o terceiro mais pobre, para o estado mais rico do Brasil, ou um dos mais ricos do Brasil, ainda mais se for per capita, né? Talvez não em valores absolutos, mas per capita com toda certeza do potencial de riqueza que isso pode gerar. Se tiver todo esse petróleo mesmo e se for fácil de explorar. Daniel, mas quais são os perigos dessa exploração? Os perigos são os seguintes. O primeiro, o risco operacional. A Petrobras chega lá, gastar uma nota com tudo isso e descobrir que é inviável. E aí tem que abortar a missão, vai ter que ficar só no pré-sal e correndo por outros lugares aí, tá? Segundo risco é o risco ambiental. Por exemplo, vazamento de óleo, tá? Mas a Petrobras já furou mais de 700 poços, se eu não me engano, naquela região. Não sei se esse é o número exato, mas é na casa de centenas e nunca houve um vazamento, tá? Então a Petrobras é uma empresa muito, muito boa. Quer dizer que pode não haver?
Quer dizer que é impossível? Sim, pode acontecer. Mas em acontecendo, a Petrobras é uma das melhores empresas para lidar com isso. A da marca Marina Silva tá de olho, tem uma galera de olho, tá todo mundo atento sim. Só que mesmo se vazar o óleo, que é nesse tópico 2, já foi feito alguns estudos de que esse petróleo não ficaria aqui. Ele iria lá para a região do Caribe ou para mar aberto, então não daria muito prejuízo para nossa área e talvez nem para o Caribe, ele iria para outro lugar do oceano, tá? Muito provavelmente também. Claro que não dá para ter certeza de nada. E o terceiro risco seria o risco reputacional. Imagina, por exemplo, tem um super vazamento, começa a contaminar o Amapá, a Amazônia, etc, aquela coisa toda, e vem o Leonardo DiCaprio, vem aquela galera toda. Já vem o super risco reputacional para o nosso país e para a empresa. Agora, para ser sincero, o mundo inteiro exploraria esse troço com menos rigidez ambiental do que a gente, e vocês não falariam nada, né? Por isso que eu sou a favor dessa exploração. Porque a gente tem uma rigidez ambiental boa. Lembra que eu sou engenheiro florestal, tá? Não atuo na área, mas eu me formei em engenharia florestal. E até eu sou a favor dessa exploração, tá? Aí você fala assim, Daniel, mas poxa, o Brasil não pode investir mais nessas tecnologias de petróleo, etc. Agora é energia do futuro, é carro elétrico, etc. É fusão nuclear, que eu acho que no futuro ela tem o maior potencial de todos. Mas, gente, presta atenção. Esse papo aí, de cara, vai acabar o petróleo. Gente, tudo é feito de petróleo. Plástico, celular tem derivado de petróleo, mesa, tudo. Microfone, tudo isso aqui tem derivado de petróleo, não é só em carro não. Então todo canto tem petróleo. Claro que combustível é a maioria, sim, não tenho número para você, mas com certeza os derivados de combustíveis são a maioria. Mas deixa eu te dar um dado interessante. Antes do petróleo, você sabe quem dominava como energia? Era o carvão. E o carvão perdeu seu título para o petróleo lá nos anos 60. E o petróleo chegou nos anos 60 e ultrapassou o carvão. E muita gente falou, agora é o fim do carvão, as pessoas só vão usar petróleo. E sim, é verdade, o carvão nunca mais voltou a ser a fonte número 1. Que bom, né? Mas olha só, significa que a demanda por carvão caiu? Que a produção de carvão caiu? Porque se o petróleo passou, logo o carvão caiu? Se você tiver um problema com lógica, você vai achar que com certeza sim. Mas deixa eu te dizer, daquela época até hoje, sabe quanto aumentou a produção de carvão? Triplicou. Então o carvão agora só é o número 2, mas não significa que ele parou de crescer. Igual o petróleo, gente, a demanda por petróleo vai continuar aumentando. Se um dia vier a energia elétrica, a fusão nuclear ou qualquer outra coisa, pode lá na frente ultrapassar o petróleo, mas mesmo assim a demanda por petróleo vai crescer, assim como a de carvão continua crescendo. Porque o mundo precisa cada vez de mais energia. Então não vem com esse fatalismo do petróleo, não. Logo na hora do Brasil você vai vir com esse fatalismo de petróleo, não é legal, tá? Agora vamos bater o papo dos benefícios que você pode ter com essa exploração. Nós, coletivamente, através do Estado, podemos ter o benefício, obviamente, de ter dividendos com isso, e aí ter mais dinheiro para saúde pública, para segurança, para educação. Ah, Daniel, vão roubar? Muito provavelmente vão, no governo A, no governo B, mas enfim, se roubarem, sei lá, 2% de tudo. Não, Daniel, roubam mais, né? Se roubar 10%, sei lá. Gente, eu tô falando de bilhões e trilhões eventualmente, tá? Em longo prazo. Então não dá pra roubar assim não, tá? Mas mesmo se roubarem, sobra a maior parte do dinheiro pra gente. Olha eu tendo que contar com o roubo dos outros, pelo amor de Deus. Mas assim, mesmo nesse caso, sobraria a maior parte ainda para investir em segurança, saúde e educação. 2, o Estado brasileiro pode pegar isso e fazer refinarias, por exemplo, fazer um projeto de desenvolvimento. Finalmente, será seu Lula que você vai fazer? Será seu Bolsonaro, seu Tarcísio, sei lá quem? Será que vai pensar um pouco mais grande para botar um dinheiro no país para desenvolver? Pra gente não ficar dependendo aí de importar gasolina? Então tem várias formas que o Brasil pode se desenvolver com isso. Agora, pessoalmente falando, você pode melhorar de vida ou ganhar dinheiro através das ações. Ou você pode ter um terreno no Amapá também ou fazer negócios lá. Mas fora isso, através do mercado financeiro, das ações da Petrobras, você pode ganhar dinheiro. Inclusive, eu ganhei bastante. Por quê? Porque, como vocês sabem, eu sou do mercado financeiro, mas eu não sou um liberal ou neoliberal. Eu falo isso em todo vídeo, porque as pessoas vêm aqui e me veem investindo e ficam achando que eu sou esses liberal dos outros canais aí. Não. Inclusive, eu ganhei muito dinheiro na Petrobras, não só na Petrobras, como em outras empresas estatais, porque a galera fica falando do suposto risco estatal, o risco governamental, a interferência. Eles aprendem um com o outro essa balela, não vê que no mundo inteiro essas empresas e os estados estão coligados, assim no Brasil deveria estar também, e eles ficam achando que o Lula, o Bolsonaro vai intervir, que não sei o que, vai falir. Ah, porque em 2014 teve a corrupção e caiu o lucro. É, mas ninguém fala que o barril de petróleo caiu lá de 100, 130 dólares para 40 dólares, né? Ninguém fala isso, né? E que a Petrobras não tinha essa tecnologia que tem hoje, ninguém fala também, né? Mas assim, deixa eles terem medo de estatal, que eu vou lá e compro. Estatal boa, obviamente, tá? Eu também não sou apaixonado por estatal e odeio empresa privada, não. Eu compro empresas boas, seja ela estatal ou privada. Aqui no meu canal, inclusive, tem um vídeo como analisar ações com um método fácil, um método associativo, você aprende de maneira bem tranquila. E eu vou começar te mostrando quanto você pode ganhar, te mostrando o quanto eu ganhei, abrindo minha carteira publicamente para vocês, tá? Uma delas, inclusive. Porque de ações a gente tem duas, uma minha e uma da minha esposa. Só para você ter uma ideia, de dividendos, a Petrobras pagou aí nos últimos 5 anos cerca de
20%, 25%, vamos arredondar, 25%. Ó, eu não acho que ela vai pagar 25% de dividend yield ao ano para sempre, tá? Isso é uma loucura inimaginável. A taxa Selic tá 15%, é um negócio maluco, né? Só que tu ainda paga imposto, vai sobrar 12%, 13%. Agora imagina tu ganhar 25% ao ano isento de imposto. Pode acontecer algumas vezes? Pode. Aconteceu nesse período? Aconteceu. Teve anos que foi muito mais do que isso, inclusive. Mas não dá pra gente contar isso como regra, tá? Mas vamos ter essa média aqui só pra gente ter um balanço. Atualmente ela está pagando 17%. Até 17% mesmo eu acho difíceis empresa ter isso. Mas como ela é uma empresa estatal, ela é quase um monopólio de exploração offshore, porque qualquer empresa pode explorar, tá? Mas na prática a Petrobras domina e tem todas essas assimetrias, medo do Estado da galera, é possível sim, e eu acho bem provável que ela continue pagando altos dividendos. Na maioria dos anos, tá? Tem ano que pode dar um pouco ruim assim, o petróleo caiu, etc. Mas na maioria dos anos, ótimos dividendos. Então eu vou mostrar um pouco dos meus resultados para você, tá? Por exemplo, aqui eu tenho ações da Petrobras. Você pode ver que eu tenho 16 mil ações ao preço médio de R$26. Hoje a empresa está cotada ao redor de R$30, tá? Inclusive tá barato, na minha opinião. Poxa, Daniel, seu preço médio é melhor, você pagou mais barato. Sim. Logo, eu tenho uma rentabilidade aqui, não é nem rentabilidade, é um saldo, tá? Deixa eu diminuir o zoom. De 477 mil, ou seja, tem 11%. Na verdade, eu coloquei 428 mil reais em Petrobras e agora eu tenho 477. Aí você fala, Daniel, mas esse ganho é muito pouco. E foi em quanto tempo? Calma, gafanhoto. Tu pensa que bolsa de valor o cara só ganha com a ação subindo, é? Não, a ação pode andar de lado e você continuar ganhando, recebendo dividendo todo mês ou frequentemente, tá? Ninguém tá querendo ganhar só pro outro pagar mais caro no futuro não, tá? Fica tranquilo. Então, começando com o ganho mais tranquilo que a valorização, coloquei 428, aumentou 49 mil, 50 mil de ganho, no final tem 477. Mas as empresas pagam dividendos, que é o lucro mensal, trimestral, semestral, que cai na sua conta corrente, isento de imposto. E você pode vir aqui, por exemplo, tá? Deixa eu pesquisar aqui, ó. Petrobras 4 para a gente ver os nossos dividendos. Vamos lá, dividendos, todos recebidos e futuros, anual. Você pode ver que eu comecei a investir na Petrobras no ano de 2020 para 2021, basicamente, tá? Então, fora aqueles 49 mil de ganhos, a gente teve 31 mil isento de imposto de renda, de dividendo em 2021, 113 mil em 2022, 64 mil em 2023, 97 mil, quase 98 em 2024 e esse ano 51 mil reais basicamente de ganhos de dividendos da Petrobras. Se você somar tudo isso aqui, eu ganhei 357 mil reais de ganho. E por que, Daniel, que a rentabilidade você fala que é maior do que isso? Porque é o seguinte, ó, eu não coloquei 428 mil reais na Petrobras aqui em 2020 e aqui depois eu não coloquei mais nada. Não, eu coloco quase sempre, todos os anos aqui na Petrobras, tá? Então, por exemplo, eu aportei em 2025, apostei em 2024, 2023, 2022. Então, entende a parada, assim, com uma rentabilidade é muito maior do que isso? Porque uma parte do dinheiro entrou agora, outra parte entrou ano passado e já deu tudo isso de dividendo, entendeu? Não foi tudo lá no começo, não. Então tá aqui as contas, investiram 428, virou 478, sendo 50 mil de variação. 11% de variação, mas lembra que a rentabilidade é maior, porque boa parte do dinheiro entrou ontem, né? E se eu somar com os dividendos, que são os 357 mil, eu tenho um total de 835. Daniel colocou 428 e fez 835 com a Petrobras. Um lucro de 407 mil reais, 95% de lucro. Em um prazo médio aí, ponderado da carteira de 2 anos, tá? Começou 4, 5 anos atrás, mas teve aporte que foi esse ano. Então, prazo médio, 2 anos e meio, para ter 100% de lucro, tá? E lembra que eu ainda tenho lá na corretora 477 mil guardado lá, tá? Se quiser tirar, ainda tira. Não foi um dinheiro que sumiu, não. Tá lá, tá? Se eu colocar esse dividendo anual que a gente estava tendo de 25%, então isso me garante uma renda mensal de R$ 9.950, mais 478 mil investidos lá na corretora. Agora vamos estimar 3 cenários possíveis, tá? Um cenário básico, um cenário intermediário e um cenário ótimo para saber se dá para ganhar dinheiro com a exploração da margem equatorial. No primeiro cenário básico, as ações vão sair de 30, que é hoje, para voltar para a máxima histórica. Tranquilamente, sem a margem equatorial, já dá para fazer isso aqui, tá? Voltar para 50 reais. Só com o pré-sal de hoje em dia. E a gente vai estimar um dividend yield de 10%, ou seja, bem conservador para a Petrobras, tá? 10% de média, né, em cada ano, né, nesses próximos períodos de anos aí. No cenário 2, as ações vão para 75 reais e o dividendo vai para 14%. E no cenário 3, as ações vão para 100 reais. Para mim, Petrobras é empresa de 100 reais. Vocês vão ver daqui vários anos lá, ela vai estar valendo 100 reais. E a gente vai colocar um dividend yield de 18%. Daniel, 18%? É menor do que os 25% de média. É, assim, até o cenário ótimo ele é conservador, para tu ter uma ideia. E claro, vamos considerar que esses dividendos são reinvestidos trimestralmente. Está aqui a nossa planilha, que só meus alunos da mentoria particular têm. Daniel, mas tu não tem um curso? Poxa, vende o curso aí pra gente. Eu até tenho curso, gente. Todos os módulos completinhos, só que eu não gravei ainda. Pô, Daniel, mas os EconoCoach estão todos vendendo curso? Primeiro que eles vivem de vender curso, tá? Eu não, eu já sou investidor
antes de ter um curso digital. Eu já tenho esses milhões investidos aí antes de ter canal no YouTube aqui de investimento. Então eu empreendi no mundo real depois que eu vim pra cá. Mas calma, você que gosta aí de comprar um curso, eu vou gravar também um e aí no futuro a gente lança aqui também. Quem quiser compra, quem não quiser não compra, sem pressão nenhuma, tá? E lógico, com a melhor didática de Investland. Então aqui é o seguinte, ó, preço da ação hoje, preço da ação final. Cara, eu não vi nenhum influenciador financeiro com essa planilha aqui, de verdade, que contém todas as variáveis juntas, tá? Aí, ó, no cenário 1, lembra que, ó, se a ação se manter no mesmo preço e o dividend yield for 0, e eu tô colocando o cenário inicial que você vai investir 10 mil. Ah, Daniel, eu tenho 20 mil pra investir. Pode ser 20 mil. Ah, Daniel, eu tenho 0 pra investir. Pode ser 0. Ah, Daniel, eu tenho um aporte mensal de R$1.000 por mês na Petrobras. Pode ser R$1.000 por mês. Você diz o quanto você quer. Na verdade, assim, a planilha não tá disponível ainda, né? Então, assim, uma hora eu vejo se eu disponibilizo. Mas vamos supor que você vai investir R$10.000 na Petrobras e vai fazer um aporte de um salário mínimo, R$1.500 por mês na Petrobras. Tá? Isso aqui, ó, você pode ver que vai ser o seu valor final. Aqui, ó, valor investido, 154 mil. Valor final, 154 mil. Por quê? Porque houve 0 de dividendo e 0 de valorização. Mas agora a gente vai estimar essas valorizações. E quando a gente estimar, você vai ver nessa célula aqui o quanto de dinheiro você vai ter lá na sua conta da corretora como patrimônio e, além disso, quanto de renda mensal você terá. Cenário 1, as ações da Petrobras voltando para sua máxima histórica, R$51. Num período de 5 anos. É possível? É totalmente possível. Inclusive, pode voltar ano que vem, inclusive. Mas vamos colocar 5 anos para ser bem de boa. Dividend yield anual, a nossa promessa básica era 10%. A gente vem aqui e coloca 10%. Tudo que está em azul a gente preenche aqui, tá? O verde ele calcula automático. Com isso, o que acontece? Você vai investir nesses 5 anos R$100 mil. E você vai ter de valor final R$180 mil que você vai ter ganho de dividendo mais valorização. Lembra que todo dividendo que cai você recoloca na empresa, tá? Desses 180 mil, 38 veio de dividendos e 142 de valorização. Então, no cenário base, depois desses 5 anos, você vai ter lá na sua corretora R$180 mil lá, tranquilo, e uma renda mensal de R$1.438. Daniel, baseado em qual porcentagem de dividendo? Em 10% só, tá? 10%. Bem de boa. Então isso aqui, ó, uma mata. Agora vamos para o intermediário, que eu já acho um pouco mais possível. As ações da Petrobras vão para R$75. Poxa, a margem equatorial está funcionando, daqui 5 anos já vai estar tendo exploração e etc. Ou daqui a poucos anos. Muita coisa o mercado precifica e antecipa logo. Fora que o pré-sal é muito bom também, então vamos colocar. Vai para 75 em 5 anos, dividend yield de 14%. Quanto você vai ter? Ao final de 5 anos, você vai ter investido R$100 mil, você vai ter R$260 mil e uma renda passiva mensal de R$2.857, livre de imposto de renda. Muito bom, legal demais. Agora vamos para o cenário ótimo. Daniel, R$30, as ações vão para R$100 no período de 5 anos e o dividend yield vai ser 18%, ainda menor do que os 25% que está rolando nos últimos anos aqui, hein? Quanto você vai ter nesse cenário? Você vai ter investido R$100 mil, vai ter o valor final de R$356 mil e uma renda passiva mensal de R$5 mil por mês. Olha que coisa linda, olha que coisa legal. Mas, querido, vou te falar uma coisa. O grande benefício do mercado financeiro não é em curto prazo. 1, 2, 3, 5 anos. 5 anos já é legal. Mas assim, e 10 anos? E 20 anos? Quer fazer essa simulação? Só para você ter uma ideia do que vai acontecer? Ah, Daniel, 10 anos é muito tempo. Vem aqui comigo aqui, ó. Você lembra quando o Brasil tomou 7-1 da Alemanha? Você lembra? Pois é. Aquilo foi em 2014, né? Pois é. Já vai fazer 12 anos. Então, o que você fez nos últimos 12 anos que te deu uma renda passiva de tamanho, o nível que eu vou te mostrar agora? Porque a gente vai simular esse cenário aqui com, por exemplo, 10 anos. Você vai manter investindo os 1.500 por 10 anos e esse dividend yield alto aqui, tá? Vale ressaltar isso. Então, depois de 10 anos, você teria investido R$190 mil, mas você terá R$1.200.000 praticamente. E uma renda passiva mensal de R$16 mil. Sinistro, sinistro, sinistro. Na boa, aqui você é rico, porque provavelmente você só não tem essa fonte de renda. Só de dividendo tu vai estar de 16 mil. Só da Petrobras? Então provavelmente tu é rico, tá? Para ser rico no Brasil é cerca de R$27 mil por mês. Daqui 10 anos, sei lá, vai ser 35, 40. Então você tem metade disso vindo de uma empresa, então provavelmente você já é rico. Daniel, mas se as ações forem para R$200, que é possível também. Para R$200, você vai ter uma renda passiva de R$27 mil. E se o dividend yield for 25? Meu irmão, aqui é o sonho do sonho da utopia maravilhosa. Meu irmão, tem que ser uma simetria gigantesca, isso aqui não vai rolar, tá? Esquece, assim. Mas tá aqui, simulação planilha, aceita tudo, tá? São saindo de 30 para 200. Crescendo aí 6 vezes, né? 25% de dividendo ao ano, você teria investido R$190 mil, teria R$3 milhões e receberia mensalmente R$57 mil de dividendo. Pode esquecer, a chance de rolar isso aqui é muito baixa. Mas assim,
Tu viu um cenário de que as pessoas podem ganhar desde 1.500 mensal de dividendo até 57 mil reais de dividendo, tá? Num período aí de 5 a 10 anos investindo. De todo modo, em se concretizando a exploração da margem equatorial, eu confio bastante no potencial de rentabilidade da Petrobras, que vai beneficiar tanto o povo brasileiro quanto o acionista minoritário do setor privado, tá? E eu prefiro muito mais que esse dinheiro esteja na mão de brasileiros do que de estrangeiros, tudo bem? Até porque se um dia tiver que mudar algo muito significativo da Petrobras, se eu e você formos acionistas, a gente vai jogar a favor do Brasil e não só a favor de ser egoísta pensando só no próprio umbigo. Tá? Pelo menos eu, Daniel, sou assim e imagino que você seja assim também. E de verdade, só com o pré-sal, Petrobras já é uma empresa boa. Mas se vier a margem equatorial e for tão boa quanto o pré-sal, eu acho que teremos excelentes novidades para o Brasil e para os investidores. Espero que você tenha gostado desse vídeo. A gente se vê no próximo. Até mais.